Muito bem, retornando aos trabalhos. E ao senhor primeiro secretário para proceder ao chamado dos senhores vereadores para a constatação de quórum. Alessandro Bussola, presente. André Maldonado, presente. Antônio Carlos Domingues, presente. Arnaldo Ribeiro, presente. Dário Luiz, presente. Edmilson Marinho da Silva Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Emerson Pereira Batista, presente. Estela Alexandre Almagro, presente. Hélio Venâncio Ferreira, presente. José Roberto Martins Segala. Júlio César de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Luzila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Márcio Teixeira, presente. Marco Antônio de Souza, presente. Milton César de Souza Sardim, presente. Natalino Davi da Silva, presente. Ubiratã Cações, presente. Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. 20 vereadores presentes, a quórum regimental de reparto dos trabalhos da 20ª sessão ordinária, no dia 16 de junho de 2025, às 16 horas e 43 minutos. Iniciaremos agora a ordem do dia. Processos em segunda discussão. É o processo 35/25, é o projeto de lei número 39/25, referente à desafetação de área institucional e afetação como área verde do loteamento núcleo habitacional José Regino, identificado como C, e do loteamento conjunto habitacional Pastor Arlindo Lopes Viana, autoria prefeita municipal. Referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer pede a palavra. Vereador Alexandre Bussola, e a terá regimentalmente por até 10 minutos. É questão de ordem do vereador Alexandre Bussola. Presidente, eu peço o sobrestamento desse projeto por 2 sessões. Atenção, senhores vereadores. Está em discussão o pedido de sobrestamento do nobre vereador Alexandre Bussola, por 2 sessões, solicitado votação nominal pelo vereador Pastor Edson. Não? Não tem? Então, está retirado. Atenção, senhores vereadores, está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação o pedido de sobrestamento. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se manifestar. Contrário? Voto contrário do pastor Edson. Foi aprovado com o voto contrário do pastor Edson. Passaremos, então está sobressado por 2 sessões. Sendo assim, passaremos pelo processo 143/25, é o projeto de resolução que autoriza a doação de diversos bens da Câmara Municipal de Bauru. Autoria mesa da Câmara. O referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Está aprovado o processo 143/25. Passaremos agora para processos em primeira discussão. É o processo 175/25, o projeto de lei número 59/25, que altera a lei número 7.858, de 10 de dezembro de 2024, LOA 2025, em observância ao seu artigo 60, que autoriza a abertura de crédito adicional especial nos termos do artigo 40, inciso 2º da Lei Federal número 4.320, 17 de março de 1964, emendas impositivas à Associação Nova Era de Tênis de Mesa. Autoria prefeita municipal. Referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se manifestar. Está aprovado o processo 175/25. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicito que as demais matérias sejam votadas em bloco. Atenção, senhores vereadores, algum destaque? Não, sendo assim, nós vamos votar em bloco. Processo 185/25, projeto de decreto legislativo da denominação de Laíde de Souza Jacó a uma área verde localizada no loteamento Bauru Azevedo. Autoria Márcio Teixeira. 186/25, projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão bauruense à professora doutora irmã Vânia Cristina de Oliveira Arnaldo Ribeiro. O processo 187/25 é o projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão bauruense ao doutor Aliomar Ferri Amaral. Autoria José Roberto Martins Segala. A moção 103/25, de aplausos aos vigilantes patrimoniais e agentes de segurança privada, em especial aos profissionais do interior paulista do município de Bauru, pelo dia do vigilante, Hélio Venâncio Ferreira. 104/25, de aplauso à Caritas Diocesana de Bauru, reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados pela comunidade bauruense.
Arnaldo Ribeiro. 105/25, de aplauso à comunidade evangélica Frutos do Espírito Acolhedores de Almas, por sua trajetória de fé, perseverança e acolhimento espiritual. Autoria Arnaldo Ribeiro. 106/25, de aplauso ao excelentíssimo senhor ministro Cássio Nunes Marques. Moção de apelo, hein? Apelo não é aplauso. Ao excelentíssimo senhor ministro Cássio Nunes Marques, relator do tema 1209 do Supremo Tribunal Federal, para que promova a apreciação célere da matéria, reconhecendo o direito dos vigilantes à aposentadoria especial. Marcos Antônio de Souza. De aplausos ao senhor Jarbas Costa Martins, em reconhecimento à força, resiliência e honestidade que moldaram sua trajetória. Marcelo Roberto Afonso. 108/25, de aplausos à Companhia de Força Tática do 4º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na pessoa do capitão Gustavo Barbosa, pela trajetória de 34 anos da unidade especializada, autoria Hélio Venâncio Ferreira, Marcos Antônio de Souza. E a 109/25, de aplauso à senhora Renata Ferregutti, líder da família Terra Bauru, e aos demais envolvidos pela dedicação, sensibilidade e compromisso com o bem-estar das famílias atípicas de nossa cidade, autoria Vanderlei Rodrigues Júnior. Todos esses processos elencados por mim estão em discussão. Quem querendo fazer uso da palavra, estão em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários, aqueles se manifestaram, está aprovado. Sendo assim, passaremos agora às explicações pessoais. E o primeiro, o vereador inscrito, o nobre vereador Edmilson Marinho, mais conhecido como Locadora. Abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, o vereador Hélio Venâncio. Abre mão da palavra. Próximo vereador Júlio César. Abre mão da palavra. Próximo vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Pede a palavra e a terá regimentalmente por... Não, abre mão. Desculpa, vereador. Abre mão. Próximo vereador, vereadora Estela Alexandre Almagro, que não abre mão da palavra, pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Ela já falou, sim. Mas já falou bastante hoje, já falou, já. Revisão do regimento. Bem, após ouvir as falas do rol, não tem como não fazer alguns comentários aqui. Bom, primeira coisa que eu fiz, eu já falei aqui em outras sessões, eu tenho uma dificuldade muito grande em utilizar o IA, que a inteligência artificial vai dando uma preguiça intelectual depois, né? Mas eu ouvi tanto aqui em milhões de investimento e fiz apenas uma brincadeira com o IA, e até o IA, de cara, já te fala que empréstimo e investimento são coisas completamente diferentes. Pelo amor de Deus, né, gente? Comemorar quase 50 milhões de endividamento para resolver problema do Batalha, que está combalido e chorando, desde que a prefeita assumiu em 2021, para dizer que agora vai ter água para todos. Água para todos é o programa do governo federal, que tem dinheiro de investimento, não de endividamento da máquina pública. Gosto e respeito, pessoalmente falando, o Renato, mas também não vejo nenhum mérito na sua saída. É outra obrigação, que, a meu ver, inclusive para o próprio bem, não só do DAI, mas dele próprio, já deveria tê-lo feito, presidente Marcos. Afinal, se permanecesse agora que está na condição de marido da prefeita, aí nós íamos completar o núcleo familiar no governo. Aí é difícil, muito complicado. Esse é um debate que a gente tem feito aqui de forma franca, fraterna e dura, como precisa ser. E já que nós estamos falando em endividamento, para a suposta resolução de problemas que já se mostram quase que crônicos, eu quero deixar claro, não sei ainda quem vai assumir o DAI, mas quero já deixar claro que nós vamos chamar uma audiência pública, porque eu quero conhecer. Eu li as matérias, procurei as informações, e além dos valores envolvidos neste empréstimo e na contrapartida
do município? Eu não vi tecnicamente no que consiste. E não adianta dizer, tem bons projetos e dados trazidos já em estudos anteriores pelo DAEE. O DAEE não é órgão municipal. E se esses estudos serão as diretrizes adotadas para a solução do problema crônico de falta d'água, deveria ter sido anexado no pedido bem torpe de autorização para esse empréstimo que passou aqui como um trem-bala para aprovação. Em menos de 10 dias tinha essa autorização. Dados técnicos precisam ser apresentados quando, tecnicamente, o projeto está sendo discutido. E nós temos mais do que direito de conhecer para poder se colocar da maneira adequada com a população. Nós temos obrigação de fazê-lo. Eu vou pedir para a TV colocar um vidinho curto, acho que de 10 segundos, numa fala do Marcelo Real de hoje de manhã, por favor, na 96 FM. Aqui no nosso estúdio, o coordenador da Defesa Civil de Bauru, Marcelo Real. Real, bom dia para você, obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia a todos os ouvintes também. Coordenador da Defesa Civil, por favor, deixa a imagem da nomeação do Real. Não a imagem da foto, agora a foto só. Enquanto eu falo, põe, por favor, a imagem lá, que eu acho que a assessoria separou. A nomeação... Não é isso. Não é isso aí, não. A nomeação do Marcelo Real é assessor 2 do gabinete. Hoje, o município está sem defesa civil. Porque aquela excrescência da 7913 vinculou a coordenadoria da Defesa Civil à Secretaria de Governo, que inexiste ainda. É isso. Não temos defesa civil. E isso é grave e sério. E cria muitos constrangimentos do ponto de vista técnico para o nosso município, como eu já trouxe aqui na tribuna. Por fim, queria dizer ao vereador Sandro que pouco me importa o que o Rodrigo fez e como ele atuou, porque eu tinha voz tão ativa no governo dele como o Orlando tem no da Suelen, né? A diferença é que o Rodrigo não saiu da cadeira nem um dia para eu sentar, também se fosse para voltar rápido, como a Suelen voltou, para tirar a autonomia do cara, eu também não queria. Mas Vossa Excelência teve a oportunidade de combatê-lo com o mesmo entusiasmo que hoje defende a Suelen, mas Vossa Excelência foi parte da base do Rodrigo e o apoiou incondicionalmente. E encerro dizendo que se a dona Lúcia está acompanhando o Bom Prato, o debate do Bom Prato, e se comprometeu com alguns aspectos técnicos, eu fico feliz em saber que pelo menos um assunto da assistência ela entende. Porque as audiências que ela fez comigo aqui, ela mostrou que ela não sabe nem como se dá e quais são as atribuições de um CRAS. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito, o vereador Manuel Afonso Lozila. Abre mão da palavra. Próximo vereador Marcelo Afonso. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Presidente, só para acrescentar aquilo que nós fizemos aí no mandato passado, as indicações, e que continuamos fazendo, né? Então, nos 10 minutos aqui não deu para mim me expressar em questão do Bom Prato, né? Que está sendo falado aqui. O vereador Sardim já trouxe um comunicado do governo do estado que final de semana possivelmente vai estar normalizado ali no local. Mas nunca deixamos, né, de trazer proposta para o executivo. Em 2023 fizemos uma visita aqui na nossa cidade, uma cidade próxima aqui, 100 quilômetros, Marília, né? Sempre vem sendo falada. E ali não é diferente, ali tem o nosso prato, não é o Bom Prato, nosso prato municipal. Na oportunidade, em 2023, estivemos ali com a TV Câmara, visitando. Ali tem 3 restaurantes na Zona Leste, Norte, na Zona Norte, Sul e Oeste. E já estava finalizando na região leste de Marília, mais de 1.200 refeições. É feito um chamamento, né, das empresas que realmente têm interesse, e esse restaurante ali serve mais de 1.200 refeições ali na cidade de Marília, que era um exemplo
que queríamos, né, trazer aqui para o nosso município e que realmente é funcional. E ali, por sinal, é administrado também pela Secretaria do Bem-Estar Social ali da cidade de Marília, então queria deixar aqui registrado que estamos empenhados em pedindo, né? Fizemos um outro ofício pedindo esse nosso prato, como tem em Marília, aqui na cidade de Bauru, pelo município, que também poderia ali, R$2, né? Ainda é R$2 e o resto é subsidiado aí pelo município realmente. Então fica aí mais esse registro, era isso que eu queria deixar aqui, que o nosso trabalho temos um pouco de cada secretaria e na cidade ali de Marília não foi diferente, visitando ali com a TV Câmara. Então era isso, presidente. Boa semana a todos e que Deus nos abençoe. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Márcio Teixeira. Pede a palavra, terá regimentamento por até 5 minutos. Boa tarde a todos. TV Câmara, por favor, as imagens dos lixos descartados na Rua São Sebastião. Caros amigos vereadores, população que nos assiste, olha isso aí, gente, do lado da Minha Casa Minha Vida. Eu filmei os estrumes, estão criando bois dentro da cidade. A briga desse vereador que vai ser tremenda e conto com a ajuda de todos os colegas, né? Para a criação, a gente buscar junto ao governo a criação de novos ecopontos, né? E isso é um fundo de vale. Hoje eu conversei um pouco logo cedo com o colega vereador Júlio, né, Júlio? Esse vereador está preocupado. O que todo dia tem uma munícipe da Bela Vista mandando as fotos de animais, os porquinhos, os porcões. Tem um porco lá que parece um elefante, viu, Júlio? E aí já 3 porquinhos. O Júlio estendeu a mão, né, Júlio? A gente tem que fazer uma força-tarefa impressionante. A cidade está infestada de animais. E é um perigo para a saúde pública, para o trânsito. E eu preciso que o secretário da Saúde ligue a energia e dê um choque no nosso CZZ lá, né, Júlio? E do lado do Cristo Reis, toda vez eu estou passando por lá cavalos e vai passando anos, a mesma situação, tá? E o que eu peço, já fiz audiência pública, já mostrei, já fiz um mapa da cidade, do lixo descartado, onde o vereador Emerson, você viu, Emerson, como dá resultado lá, a gente mostra, né? Tem o pedido seu e desse vereador aqui do Val de Palmas lá. Mas a importância não é isso. O importante, né? O importante é aquele lado da cidade tem um ecoponto, Emerson. Tem um ecoponto no Zé Regino. Na beira do gás, eu ali. Não tem jeito mais, gente. A gente tem que combater e trazer perto da população o descarte. E é incrível o que está acontecendo nessa cidade de lixo jogado e a gente tem que cada vez mais se debruçar. Obrigado, presidente, pela fala. Boa semana a todos. Semana curta de feriado. Bem, mas o trabalho não para. Próximo vereador inscrito, vereador Miltinho Sardim. Abrindo a palavra, Natalino da Vida Silva. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. É plantar árvore. Senhor presidente, a minha fala na explicação pessoal é para me concluir
que eu não consegui no tempo ordinário, na minha fala ordinária, senhor presidente, nobres vereadores, referente a essa matéria que foi publicada no JC no último sábado, desta minha reunião com a diretora regional de saúde aqui do estado, a Fabíola Yamamoto. Eu quero dizer para os senhores que, baseado nas políticas públicas que o município precisa estabelecer, segundo a dirigente aqui, e aquilo que eu disse e repito, ela continua afirmando que a atenção estratégica de saúde da família realmente no município precisa ser ampliada, que algumas causas de saúde pública, principalmente quando vem essa epidemia de dengue, que não é para ser tratada nas UPAs, e realmente eu concordo com ela em número e grau, que, na verdade, nós percebemos que Bauru, realmente, dentro das suas políticas públicas no trato da saúde, pelo número de hospitais públicos que temos, exemplo de outros municípios, não era para realmente ter esse colapso, né? Essa situação tão assim vergonhosa que realmente a população tem realmente vivenciado, tem sofrido. E ela aqui, de uma certa forma, bem pragmática, né? Na verdade, quando ela diz que alguns municípios com hospitais, o número de hospitais públicos menores tem atendido com mais agilidade, com mais veracidade, principalmente nas vagas de internações, né, dos exames complementares, de média e alta complexidade, essa falta gritante, né, dos pacientes quando é disponibilizado realmente para fazer um exame, para ser atendido por uma consulta, ela continua afirmando que o município precisa fazer seu dever de casa. E a gente sente na pele, porque nós que moramos na periferia sabemos que, muitas das vezes, a demanda é grande, o número de oferta que é disponibilizado para as unidades de saúde é aquém daquilo que aquela região geográfica, por exemplo, poderia realmente estar recebendo, né? Mas ela nos deu totalmente ênfase de que o município precisa discutir, e discutir com quem, né? Eu vejo que essa casa aqui, senhor presidente, seria importante de estar realmente fazendo um convite, juntamente, e a senhora prefeita também vir a essa casa, discutir aquilo que realmente é de competência e responsabilidade também do executivo, para poder realmente ouvir essas pessoas realmente que têm dados tão concretos e que nós percebemos que a saúde, diante daquilo que é responsabilidade do município, atenção básica e urgência e emergência, melhorar. Quando eu digo que realmente muitas das vezes as UPAs estão superlotadas, existe um problema, existe realmente uma situação que nós precisamos realmente tomar algumas medidas para solucionar os problemas. Ou não? Então, portanto, Fabíola, te agradeço aí pela recepção, pela conversa, foi muito bom, né? Mesmo porque a gente tem ouvido aqui vereadores da casa que realmente têm tido dificuldade. Este vereador, por exemplo, não tem tido dificuldade nenhuma com o DRS, quando a gente realmente tenta buscar algumas informações por representante do Estado, né? Mesmo porque realmente nós trabalhamos, eu creio que os poderes realmente trabalham em sintonia, é importante, e está aí, senhora prefeita. E dizer a todos que, segundo ela, dentro da conjuntura política de saúde do município, pela pessoa do atual secretário que se encontra, na visão dela, provavelmente ele terá dificuldade e talvez realmente até a permanência. Eu vejo que realmente, de fato, se continuar esse travamento, se continuar essa política, né, de colocar barreiras, colocar muralhas para resolver problemas, não há quem fique mesmo. Porque, como já foi dito aqui, realmente a população acompanha, na área da saúde, por exemplo, já foram trocados alguns secretários. E agora nós temos uma pessoa que está chegando, que tem realmente uma competência, não tenho dúvida disso, doutor Márcio Cidade, e que realmente a gente não quer, mais uma vez, realmente a população sofrer com uma troca, se possível for, né? Eu vejo que nós temos que trabalhar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa Obrigado, sessão. vereador Natalino. Próximo vereador Biratan Cássio Sanches. Pede a palavra, terá regimentalmente por até
5 minutos. Presidente, eu quero aqui agradecer pessoalmente o presidente da OAB Bauru, Dr. Tiago Tesani, pela cessão do prédio para a gente realizar o seminário Legado Cristão, que contou com a presença do Dr. Guilherme Shelby, veio trazer muito conhecimento, despertar, nos provocar, para podermos tratar de fato do legado cristão. Não sei se muitos dos senhores e das senhoras sabem, mas o legado cristão ele tem algumas particularidades. Por exemplo, inclusão, voto para as mulheres, reconhecimento da dignidade feminina, o fim dos cultos em que se fazia sacrifício humano, tudo isso é legado cristão. Então, nós fomos honrados, a cidade foi honrada com a chegada do Dr. Guilherme Shelby, que pôde nos brindar com conhecimento, com equipamento, com material, que com certeza nós vamos estar distribuindo e multiplicando para aqueles que querem fazer, de fato, a diferença. Assuntos que são tabus para a sociedade, assuntos que são inomináveis na sociedade, nós vamos começar a abordar de uma maneira mais precisa, com mais robustez, para que a gente consiga continuar o nosso legado cristão. E que Deus nos dê força para isso. Quero também parabenizar aqui a diretoria de 2 creches que nós tivemos a oportunidade de visitar, especialmente a Isaac Portal Roldan, que é lá do meu bairro, a diretora Elaine e todo o seu corpo de professores, puderam nos receber, uma festa linda, uma festa bastante comemorada pelas crianças, pais, amigos. Aqui fica a nossa gratidão por termos sido convidados a participar e, quem sabe, estarmos mais juntos, como já fazemos habitualmente, aumentando nosso trabalho e nosso empenho para que lá as crianças tenham boa formação e que também os professores, oficiais, serventes, a direção da escola também tenham a valorização necessária. Também aqui um abraço pelo arraiá da creche berçário São Judas Tadeu e São Dimas, na Vila Nova, Santa Clara. Comemoramos 60 anos da existência dessa creche. Vamos estar cada vez mais próximos para podermos ajudar ainda mais o futuro da nossa geração, futuro da nossa cidade, que começa muitas vezes na creche. Eu preciso só citar a fonte da questão da OS que cuida do Bom Prato. Eu vou ler exatamente como está no Jornal da Cidade. E, aliás, eu acho que a OS ela tem vários outros braços, presidente Dário, presidente Marcos, que não é só em Bauru. Não é só Bauru. Então, eu acredito que todo o trabalho que seja tripartite, a ponta do trabalho precisa dar bons resultados e precisa apresentar, de fato, motivos concretos para determinadas ações. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo confirmou a decisão e disse que o fechamento tem por objetivo realizar manutenção no prédio do Bom Prato. Segundo a pasta, a abertura ininterrupta por longo período gerou desgastes significativos na unidade. A pasta alegou ainda que o governo estadual irá acompanhar e avaliar os impactos operacionais e sociais desta medida. A unidade do centro era a única a abrir aos finais de semana em Bauru. O JC apurou que a decisão atendeu ao pedido da própria entidade, organização social mantenedora do Bom Prato. Então, aqui o que a gente cobraria é um cronograma de ação, uma projeção e, quem sabe, até um aluguel de um outro local para atender essa demanda desse pessoal que vai buscar no Bom Prato o seu alimento de final de semana a baixo custo. Também quero aqui fazer rapidamente uma menção na questão da saúde. Nós falamos com a doutora Fabíola também, na presença do doutor Márcio Cidades,
E o que houve, de fato, e que tem havido, é a questão da tripartite, a relação tripartite. Já estou encerrando, presidente. A questão da tripartite. Cada ente tem a sua responsabilidade e precisa agir de maneira pontual. É importante a gente citar que contratação de agentes de saúde para a nossa cidade já ajudaria na atenção primária e menos pessoas iriam procurar o recurso nas UPAs e nos prontos-socorros. Então, há necessidade da gente discutir e simplesmente não podemos virar o rosto para essa situação tão delicada. Obrigado, presidente. Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada. Obrigado, vereador Pastor Bira. Próximo vereador inscrito, vereador nobre, vereador Marcos Souza, que pede a palavra e a terá por 5 minutos. Presidente Dário, só para reforçar, eu quero discordar da vereadora Estela na questão do investimento do DAI. Por quê? Gasto, para mim, foram os aproximadamente 12 milhões de reais, salvo engano, de caminhão-pipa. Dá para se imaginar dispor de 12 milhões de reais para pagar caminhão-pipa? Essas águas que foram levadas pelo caminhão-pipa, que em algum momento chegou até a casa das pessoas, e ela computou ali no reloginho das pessoas, pagou esse valor dos 12 milhões de reais? 17? Marcinho está falando de 17 aqui, né? Eu tinha o número de 12, eu não me lembro. 17 milhões. Gente, 17 milhões de reais. Acho que é o pior de... Lógico que salvou muitas pessoas, mas, gente, o dinheiro mais mal gasto que existe é pagar caminhão-pipa. Porque você tem uma rede onde um lado da cidade tem água, o outro lado não tem a interligação. Não tem como se discutir. Diferente dos 40 milhões que nós vamos fazer em empréstimo, nós vamos pagar a longo prazo. E essa água que hoje não existe, que passará a existir, e que vai chegar à casa da pessoa, e que vai ser computada pelo relógio, quem vai pagar é o munícipe que vai fazer a utilização dessa água, que hoje ele não tem. Não é a prefeitura, não é a prefeita, não somos nós. Quem vai pagar é o consumidor, que faz questão de pagar por ter a água na torneira e a água no seu chuveiro. Não faz sentido a gente esperar o ano que vem e dispor de mais 17 milhões de reais para um dinheiro que é você pegar e jogar ao vento, porque esse dinheiro não vai retornar. Vai passar essa água no relógio, mas não vai conseguir pagar esses 17 milhões de reais. Foi tirado do caixa, do cofre do DAI, para pagar caminhão-pipa. Não faz o menor sentido. É muito simples. Vai fazer um investimento. Esse investimento, essa água, vai chegar na casa do munícipe. O munícipe vai pagar essa água, feliz da vida por ter a água na casa. Em algum momento vai se quitar esse empréstimo e os poços continuarão fornecendo água e levando lucro para a autarquia. Eu não consigo enxergar de outra maneira. Para mim é muito claro. A pergunta pergunta para uma pessoa que falta água na sua casa. Você gostaria que a sua conta de água viesse um pouco mais cara e você tivesse água na sua torneira? Obviamente que a resposta é sim. O que adianta pagar o mínimo do DAI se você passou o mês inteiro sem água? Que economia é essa? Né? Então, volto a dizer e volto a defender. Acertamos quando nós fizemos esse empréstimo, porque esse empréstimo vai retornar para o próprio caixa do DAI, e o melhor, o mais importante, vai levar água e dignidade na casa das pessoas. A água vai ter receita. É lógico, vai ter receita. Agora, além da gente não ter receita no ano passado, porque não tinha água na torneira, dispomos de 17 milhões de reais. E aí, tá certo? Tá tudo ok? Beleza? Não, gente. Pelo amor de Deus. Olha, senhores vereadores, vou falar um negócio para vocês. Tem duas coisas que um empresário observa antes de investir numa cidade. Lógico que tem as questões burocráticas, prefeitura. Mas se uma cidade que não tem água,
e uma cidade que não trata o seu esgoto, não adianta, Bauru não vai evoluir. Não adianta olhar para Rio Preto, olhar para Piracicaba, ver Marília, ver Lençóis Paulista disparando e achar que está tudo bem. Temos que fazer a nossa parte. Precisamos de água. Empresa para produzir também precisa de água. Empresas multinacionais, principalmente, não se instalam numa cidade que não trata seu esgoto. E eu espero, sinceramente, que seja publicado o edital agora, finalmente, e que trate o esgoto da nossa cidade. Meu Deus do céu, será que nós vamos remar contra? É isso. Vai tratar o esgoto? Está ruim. Vai dar água à população? Está ruim. O que está bom, então? Ficar do jeito que está? Do jeito que está bom? É isso? Desculpa, gente. Vocês desculpam a minha sinceridade. E com respeito a cada um daqui de dentro. Investimento, sim, que vai retornar, que vai ser pago pelos munícipes, que eles vão pagar com satisfação por ter água na sua torneira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcos. Próximo vereador inscrito, vereador André Maldonado, que abre mão da palavra. Obrigado. Próximo vereador, vereadora Alexandre Bussola, abre mão da palavra. Sendo assim, chegamos ao término das explicações pessoais e passaremos agora a 1 minuto de silêncio, solicitado pelos vereadores Márcio Teixeira, Estela, Arnaldo Ribeiro, A, Joilson Diniz, o irmão do assessor da Estela, que o Manela Osília pede para Carlos Eduardo Fernandes Previdelo e o Bira também. Aqui tem o faleceu, é a mesma? É a mesma, né? Faleceu na segunda-feira, em Sorocaba, empresário radialista, publicitário, Carlos Eduardo Fernandes Previdelo. Aos 65 anos, ele foi proprietário da produtora TBR, trabalhou na TV Globo Oeste Paulista, hoje TV Tem. Rádio Ouro Verde, conforme a família, esse sepultamento ocorrerá amanhã na cidade de Bauru. Todos em pé, por favor, aqueles que puderem. Mas cadê o nome? Vamos colocar aqui. Tem mais um nome? Senhores vereadores, aqui uma... Não está o nome aqui. Não está o nome do avô aqui do vereador Locadora. Não está aqui. Eu vou começar novamente. Infelizmente, nós não tivemos, por algum motivo, não foi colocado o nome aqui do Locadora. Ele não se encontra. Não tem. Infelizmente não tem, vamos voltar. Nós vamos pedir aqui vai ser checado, minha assessoria aqui vai ser checado e vai ser colocado nos documentos oficiais da Câmara Municipal. Agora sim. Ok. Nada mais havendo a tratar. A presidência dá por encerrada a 20ª sessão ordinária, de 16 de junho de 2025, às 17h
e 22 minutos. Tenham todos uma semana abençoada. Obrigado, Deus abençoe, obrigado.